Olha só que legal isso aqui, é um controle de Super Nintendo, o jogo é de Super Nintendo e é um Super Nintendo em miniatura aqui, mas ele guarda um segredo muito legal dentro dele e você vai aprender a fazer um desses no vídeo de hoje. E eu te conto qual o segredo desse Super Nintendo depois de te contar sobre o nosso patrocinador, que não é segredo nenhum. O nosso patrocinador de hoje é o Finlink, um software muito bacana para você que quer fazer acesso remoto da sua distribuição Linux de desktop em nível empresarial ou mesmo uma coisa um pouco mais simplificada. Eu fiz um vídeo no nosso outro canal, de Linux Clips, mostrando como essa aplicação funciona. Mas você pode pensar nela como uma forma de você ter um único computador central e ter vários clientes conectados a eles para usar o seu Linux desktop, o seu Ubuntu, o seu Linux Mint, seja lá o que for. É um programa bem bacana, gratuito para você testar, link aqui na descrição para você saber mais, tanto para baixar o Finlink quanto para ver o nosso vídeo lá no Clips. O Super Nintendo foi um console muito especial para mim, ele fez parte da minha infância e junto com o Polystation, que é aquela versão pirata do NES que ficou bem popular aqui no Brasil lá no começo dos anos 2000, eles foram os consoles nos quais eu meio que cresci ali no entorno. Felizmente hoje em dia, emulação de consoles, especialmente esses aí antigos da era de 8 e 16 bits, é uma coisa trivial para qualquer hardware praticamente. Mas a experiência de você rodar um emulador no PC, jogar um game que você jogava quando criança, não é exatamente a mesma que você tinha quando jogava lá no console, né? O formato do controle na sua mão, a TV de tubão que você jogava, né? O controle em si, o peso dele, sabe? Tudo isso são elementos de nostalgia que eu gosto de reviver de tempos em tempos. E ainda que uma TV de tubo não seja algo que está no meu alcance no momento, no meu setup, tudo o resto que eu consegui montar com isso aqui é bem similar. A Nintendo até lançou o Super NES Classic Edition há algum tempo, e o que a gente vai fazer hoje aqui é bem parecido, mas custa uma fração do preço, além de ser bem mais versátil porque dá para jogar outros jogos de outros consoles também, não só de Super Nintendo. Para esse projeto, eu vou utilizar um Raspberry Pi 3 modelo B com 1 GB de RAM apenas, bem pouquinha coisa. E eu vou precisar de alguns acessórios para ele, a fonte do Rasp, claro, um cartão de memória classe 10 de 16 GB, até pode ser menos que isso, ou mais, né, claro, mas eu acho que 16 GB é um bom valor ali, intermediário, para instalar o sistema operacional e também armazenar algumas das ROMs. E em termos de sistema eu vou de Recalbox. O Recalbox pode ser utilizado em vários dispositivos e na realidade existem várias interfaces para o framework libretro também, se você quiser utilizar. Eu vou de Recalbox porque eu acho ele um dos melhores, uma das melhores experiências, na verdade, nesse sentido mais bonito e tal. E claro, como cereja do bolo, temos aqui um case para o Raspberry Pi no formato de um Super Nintendo. Na verdade, eu tenho um de cada, né? Eu tenho os dois modelos que existiam, que tinham formatinhos diferentes aqui, mas eu vou utilizar esse aqui, que é igual ao que eu tinha quando era criança. E olha que legal, esse kit aqui já vem com um controle também, que lembra muito a pegada do Super Nintendo, tem uma ótima qualidade. Eu comprei tudo isso aqui, todo esse kitzinho no AliExpress, então quem quiser saber, dá uma olhada no link na descrição. E olha que da hora, esse botãozinho aqui na frente funciona e abre essa portinha que no Super Nintendo de verdade, né, seria onde você apertaria para ejetar a fita, ou o cartucho, como você preferir chamar, e aqui você pode guardar os seus cartões de memória. Apesar do case ser de videogame, nada impede que você use ele como um case de Raspberry Pi mesmo, né? Você tenha tipo vários cartões aqui, troque eles conforme a sua necessidade ou atividade que você vai fazer. Eu já vou montar meu Raspberry aqui dentro. Ele tem uma plaquinha controladora que serve para dar acesso aos USBs e controlar a energia do Rasp, assim dá para conectar os controles via USB pela frente ali do case. Eu vou usar o controle clone de SNES que veio com ele, mas daria para usar algum outro. Até um controle de Xbox, que iria funcionar de boas. Com a parte do hardware já prontinha, afinal é muito simples, agora a gente tem que tratar do software. No PC, para trabalhar com o Raspberry Pi, existe um app chamado Raspberry Pi Manager. Ele serve para você colocar os sistemas operacionais que existem aí no mercado dentro do seu Raspberry Pi, ou melhor, no cartão de memória que você vai colocar nele, de uma forma bem automatizada. Você pode selecionar imagens de sistema que você já tenha baixado aí e usar ele para criar os cartões bootáveis. Ou, algo muito legal, você pode usar a ferramenta de download que ele tem dentro do próprio Raspberry Pi Imager para fazer o download do sistema operacional que você quiser. Se você for aqui em Choose OS, depois em Emulation and Game OS, você vai encontrar o Recalbox ali, junto com outras boas opções também, na verdade, tipo o Laca e o RetroPie.
Clicando no Recalbox, que é o que eu quero usar, dá para ver versões para diferentes modelos do Rasp. Como eu estou utilizando esse modelo 3 aqui, seria essa versão ali que mostra a compatibilidade com o modelo 3. Depois que eu selecionei o sistema operacional e coloquei o cartão de memória ligado no PC, eu selecionei ele aqui e depois é só clicar em Write que o programa vai baixar a imagem do Recalbox, vai baixar a imagem do sistema para você e já vai deixar o cartão prontinho para instalar no seu Rasp. Depois de colocar o cartão de memória nele, eu vou ligar o Raspberry na tomada e o processo de instalação ocorre automaticamente. Aí dá para ver várias mensagens de tela mencionando sobre os recursos do Recalbox, mas você não tem nada para clicar ou digitar ou fazer aqui, nada mesmo, é só você esperar. Depois que o sistema inicializar, você vai dar de cara com essa interface maravilhosa que mostra diversos consoles diferentes que o Recalbox suporta. Claro que eu estou fazendo aqui algo mais voltado para o Super Nintendo, mas como você pode ver, tem de tudo um pouco, né? Quase certo de que se você jogou algum console desses antigos aí na sua infância, ele vai estar nessa lista, incluindo até os arcades. A interface é perfeitamente navegável via controle, o que é extremamente útil, mas você pode usar teclado e mouse também, se preferir. O Recalbox mesmo vem com alguns games demo aí para você experimentar, mas eu sei que o que você quer mesmo é colocar os seus jogos favoritos nele. Como que você passa as ROMs dos seus jogos para ele então? Bom, nas configurações do Recalbox você vai encontrar as configurações de rede. O Raspberry funciona via Wi-Fi e funciona via cabo também, então você pode fazer a conexão com a internet como você preferir. De qualquer forma, você vai conseguir ver o endereço de IP que o Raspberry pegou aí na sua rede. Então, tudo que você precisa é de um outro computador que esteja na mesma rede do seu Raspberry, abrir um navegador de internet nele e digitar o endereço de IP do seu Recalbox. Claro, dá para utilizar um celular também, mas eu imagino que com um PC seja mais fácil, um laptop, né, alguma coisa assim. Isso vai te levar até esse painel de controle onde você pode, na verdade, fazer muita coisa. Na verdade, dá para configurar todo o seu Raspberry, todo o seu Recalbox por ali, controles, áudio, monitorar a performance dele, entre outras coisas. Mas o que interessa aqui é a seção de ROMs, onde você tem as pastinhas separando por console. Ainda que você possa criar suas próprias pastas, manter essa organização aí é saudável para você manter as coisas já com a estrutura que o próprio Recalbox utiliza. Acha aí a pastinha do console que você quiser fazer upload das ROMs que você tem e use o botão de upload para selecionar os arquivos do seu disco local. Dá para fazer upload aí de vários ao mesmo tempo, então você pode selecionar tipo uma pastona cheia de arquivos e mandar. Eu vou fazer upload de algumas que eu tenho aqui para Super Nintendo e para Game Boy Advance. Repara que depois que você fizer o upload das ROMs, você precisa reiniciar o Recalbox para elas serem reconhecidas. Mas antes de reiniciar, deixa eu te chamar a atenção para algo legal que a gente encontra dando um scroll para baixo aqui nessa tela, onde a gente chega nos games upados que você fez. Você tem a opção de customizar as imagens desses jogos para deixar eles com as capinhas certinhas aí dentro do seu Recalbox. Além disso, dá para editar outros metadados desses arquivos e você pode colocar uma nota, deixar algum comentário, enfim, assim por diante. Reiniciando o Recalbox, nós vamos navegar lá para nossa pastinha com jogos de SNES, para ver se eles vão aparecer certinho aqui. E olha só que legal, os jogos aparecem aqui ao lado para você selecionar. A imagem que você alterar lá dentro do jogo vai aparecer aqui ao lado também, para dar uma imersão um pouco melhor, digamos assim. Se você tem muitos jogos, isso pode ser um pouco difícil, mas com o tempo você vai deixando o negócio perfeitinho. Ao entrar no game, o Recalbox ainda faz questão de deixar o visual de uma forma que as proporções façam sentido, afinal de contas a tecnologia na qual esses jogos rodavam quando foram lançados e de agora não é a mesma, né? E daqui pra frente é só você reviver os clássicos dos videogames aí com conforto e estilo. Inclusive, se você tiver mais controles, dá pra jogar com 2 pessoas sem problema. Os jogos dessa época realmente eram muito legais para se jogar em multiplayer local e eu passei vários momentos assim memoráveis com os meus amigos de infância jogando aí de 2, como a gente falava, né? E claro, eu tinha subido algumas ROMs de GBA também. Olha aí como é que ficou. Tem muitas configurações, muitas opções de vídeo, de controle, comportamento para você explorar no seu Recalbox que eu não consegui mostrar aqui. Então, dá uma explorada aí nos menus para você deixar o seu Recalbox do jeitinho que você mais gosta. Eu adoro fazer esses projetos assim com o Raspberry Pi e já fazia um tempo que eu tinha prometido fazer um vídeo desse sobre emulação de jogos e consoles antigos. Então, aqui está. E aqui ao lado está para você conferir alguns outros conteúdos sobre Raspberry Pi que nós temos aqui no canal. Dá uma conferida aí no que você curte mais
Eu te vejo em um desses próximos vídeos. Valeu e falou!